Fala, molecada, beleza? Aqui é o professor Rodrigo de História. Esse vídeo eu estou me dirigindo diretamente para os 8º anos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês. Essa loucura que a gente está vivendo, que é essa pandemia de coronavírus, eu tenho certeza que vai passar, mas enquanto ela não passa, nós, da educação, estamos tentando reinventar a educação, né? Eu nunca gravei uma videoaula, não tenho nem equipamento para isso. Vocês sabem que até outro dia, até ontem, eu usava o meu Nokia, né? Sempre recusei ter smartphone, mas agora eu tô com ele aí, tô utilizando meu Nokia luzinha, vai ter que ficar de lado. E eu tô utilizando um grampeador verde para segurar esse telefone enquanto eu falo com vocês. Eu não estou acostumado a dar aula para ninguém, então esse bonequinho do Super-Homem está aqui, ó, para representar vocês. Enquanto vocês estiverem com dúvida, eu converso diretamente com vocês. Mas eu estou aqui para fazer um breve resumo sobre as atividades que vocês já estão tendo. Só lembrar rapidamente, vocês estão tendo acesso ao Centro de Mídias do Estado de São Paulo, através do aplicativo, do Facebook, da TV comum, da TV digital pela Sky, e também pelo YouTube. Eu vou procurar uma vez por semana fazer um resumo do que foram as aulas que aconteceram lá, tá? Para que a gente tente minimizar os efeitos do distanciamento social que temos que cumprir nesse momento pela nossa segurança, e com isso não podendo estar na escola. Sorte a nossa que vocês ainda estão nos 8º anos, e quando isso tudo passar nós teremos um tempo melhor de correr atrás da presença, da falta que faz o olhar, a presença, o estar em sala de aula, o ensino presencial. Tenho certeza que vocês estão com dificuldade demais de estudar à distância, mas é o que a gente pode fazer por agora. Então esse vídeo, além de ser um resumo, é também um acalanto, é um abraço à distância, é um dizer que estou com saudade e que vai dar tudo certo. Continue se empenhando. O primeiro tema de história do Centro de Mídias, para nossa sorte, nós já discutimos no primeiro bimestre, que foi o movimento iluminista. Eu vou começar com uma pergunta retórica bem simples, uma pergunta que é feita para o próprio sujeito, para mim. Afinal de contas, o que foi o iluminismo? Eu queria que a Vitória do 8A respondesse para mim. Vitória, o que foi o iluminismo? Aqui, Vitória. Tenho certeza que vocês sabem a resposta. Tá na ponta da língua, porque a gente falou isso em sala de aula. O movimento iluminista foi um movimento que aconteceu do século XVII e teve o auge, o apogeu, seu ponto mais alto no século XVIII na França, que mudou a maneira de pensar na época. A gente tem que pensar que naquele momento a gente vinha de uma estrutura que era do feudalismo, onde a sociedade era dividida em estamentos. Lembra daquelas pirâmides? Que são sociedades, classes sociais bem rígidas. E no topo dessa classe social bem rígida, tinha a ideia, a noção de que a Igreja Católica era a maior detentora de poder e acabava, a Igreja Católica daquela época, não a Igreja de hoje, acabava dominando, de certa forma, a estrutura social e o modo econômico do período. No meio dessa classe social existiam os nobres, que eram os grandes proprietários de terra, dos feudos, e por último ali os dependentes diretos dos nobres e do clero, que eram os camponeses, os vassalos, que deveriam prestar serviço aos seus suceranos. Ao lado também dos vassalos tinham os trabalhadores livres
e começou a surgir ao longo do tempo uma classe de comerciantes que é chamada de burguesia. É essa classe que nos interessa. A burguesia foi a responsável direta pelo surgimento do iluminismo. Por quê? Porque a burguesia tinha dinheiro, mas não tinha poder, não tinha, digamos, os privilégios que tinham os nobres e o clero. E ela queria que isso mudasse. Então, na estrutura social, por mais que o burguês tivesse mais dinheiro do que quem estava em cima, o burguês continuava abaixo. Então, os burgueses vão financiar o conhecimento, e a partir de então, o maior impacto do movimento iluminista vai ser clarear as ideias da época que eram dependentes estritamente a forma que a Igreja Católica pensava. Então, nesse momento vão surgir novas ideias sobre o conceito de democracia. Nesse momento vai surgir os três poderes. Agora cadê, gente, né? Cadê o meu lindão para fazer Montesquieu? Vai surgir Montesquieu com a noção dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que a gente utiliza hoje. Vai surgir com Diderot e D'Alembert a noção de colocar os conhecimentos em uma coisa só, que é a enciclopédia. Enfim, o movimento iluminista ele tem um impacto direto na nossa vida, porque a partir do momento que a burguesia luta pelo conhecimento e acaba produzindo sujeitos ativos nessa busca pelo conhecimento, que vai surgir a sociedade contemporânea. A gente sai daquela sociedade anterior em que, no feudalismo, onde o bem precioso era a terra, em que a gente deveria trabalhar em função, a gente trabalhava na terra do outro, e a relação de dependência estava nessa função de relação de poder de quem possui terra e quem não possui terra, para entrar na estrutura atual, que é a do capital, que é a do dinheiro, que a gente vende, a gente troca a nossa força de trabalho pelo papel moeda, pelo dinheiro. Os principais pensadores iluministas, já falei alguns deles, mas vale lembrar Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, John Locke, Montesquieu e, tô olhando aqui e Voltaire. Não podemos esquecer de forma alguma o Voltaire, porque ele não poupava crítica à intolerância religiosa e defendia a liberdade de pensamento. Bom, o iluminismo também, naquele momento ali, ele tem um impacto direto, e perguntaram isso no centro de mídias, e eu perguntei para vocês na prova também, quais influências do movimento iluminista no Brasil e no mundo, historicamente. No Brasil tem uma influência direta, que tem tudo a ver com o lugar de onde eu vim, que foi em Confidência Mineiro. O movimento iluminista, as ideias ali difundidas de estar livre, não necessitar estar preso ao senhor feudal, etc. e tal, acabar com aquela estrutura social que estava ali, vai influenciar a ideia de Minas Gerais tentar separar-se de Portugal. Confidência Mineira, que termina com Tiradentes sendo martirizado, sendo enforcado em praça pública. E no restante do mundo, o iluminismo vai influenciar a independência das 13 colônias da América do Norte, que, traduzindo para vocês de forma mais simples, a independência dos Estados Unidos. E, por fim, ela vai influenciar também a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o outro tema do centro de mídias que foi abordado nessas semanas de aula. Sobre a Revolução Francesa, o centro de mídias não quis se aprofundar, ele só quis que vocês tivessem a noção de que foi a partir da Revolução Francesa que conseguiram, de forma direta, a partir de uma revolução, ou seja, um ato ou efeito de mudar o status quo, a realidade da qual ela era, que a população tomou o poder
retirou a monarquia do poder e difundiram para a época a noção de liberdade, igualdade e fraternidade, que são os preceitos básicos da democracia. Muitas pessoas confundem e acham que a Revolução Francesa foi uma revolução dos pobres, mas não foi. Mais uma vez, ela tinha o apoio da burguesia, só que a burguesia conseguiu o apoio popular dos pobres para fazer a estrutura de poder da França ser alterada. Queridos, eu fui orientado a falar por pouco tempo, porque vocês já têm material de estudo demais. Então, o breve resumo para vocês fica por aqui, né? Com essa breve definição de iluminismo, que foi um século de muito conhecimento, que acabou influenciando a maneira como a gente vive hoje, e a Revolução Francesa, que também tem impactos na nossa vida na atualidade. Aos poucos eu vou me desenvolvendo, aprendendo a falar com a câmera, porque eu ainda não sei, e queria mandar um beijo também para a Mandinha, que levantou a mão aqui agora. Tudo de bom, Mandinha do 8C. E para Emília, a boneca falante do 8B. Falei um de cada sala, eu vou tentando falar todos os dias, que é muito impessoal, tô falando com uma câmera segurada pelo grampeador. Fique com Deus. Até mais.